nosso convidado de hoje é um ator irreverente, criativo, divertido e não se apega a fórmulas para criar os seus personagens. Uma presença marcante na TV, no cinema e no teatro, em trabalhos dirigidos por grandes nomes das nossas artes cênicas. Ele é Ari França. Ari França, prazer recebê-lo no Persona. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Ainda acho que deve ter havido algum engano, mas vamos lá. Ele já Não começou. houve engano nenhum. Ari, eu vou começar a fazer a primeira pergunta, tá? Você é reconhecidamente um grande ator cômico, embora até faça também papéis dramáticos. Sim. Mas você já era um cara engraçado na infância Não. ou era um garoto tímido? Como é que era? Não, é mais para tímido. Eu era muito franzino, muito, assim... Eu não era uma pessoa expansiva de modo algum. Eu comecei a ficar expansivo, eu comecei a ficar engraçadinho depois que eu entrei no mundo artístico, porque afinal... pede-se que você seja engraçadinho, expansivo, mas foi muito bom, porque eu alcancei várias coisas na minha vida me comunicando mais, né? Agora, você era da turma do fundão, da turma da frente? Eu transitava. Eu ia para frente, ia para trás, né? Mas eu era péssimo aluno, tanto na frente como atrás. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu não sou, vou falar um pouco, eu não sou exemplo para ninguém, muito pelo contrário, né? Eu fui um péssimo aluno, me arrependo muito disso. Eu espero na próxima encarnação me aplicar mais, porque é verdade, muitas das coisas que eu sofro hoje é porque eu não estudei. Vagabundagem, né? A minha vagabundagem na época. Eu queria ficar assistindo filme, lendo, jogando bola, né? Mas eu sempre gostei das artes, eu sempre gostei de uma vida assim mais especulativa, né? Mas você tinha alguma profissão em mente na juventude? Eu tinha um tio jornalista que eu gostava muito dele e eu achava interessante porque eu conversava com esse amor que eu tenho por literatura, né? Então eu achava que ia ser jornalista, porque a primeira vez que eu entrei acho que começou aí, viu, o negócio já das humanas, né? A primeira vez que eu entrei numa biblioteca, né? Se você não fez isso, faça isso. Porque a biblioteca é um lugar tão fascinante, né? É seu, é um momento seu, com livros físicos, né? Eu tenho livros eletrônicos também, mas aí é fascinante aquele ambiente, aquele silêncio, né? E eu acho que começou aí, numa biblioteca, o meu interesse por artes, por um mundo mais que fizesse mais sentido. Acho que eu sempre procurei um sentido, mas eu estou realizando e estou pensando isso hoje. Eu sempre procurei um sentido mais do que uma tarefa prática, sabe? Ô Ari, agora esse garoto tímido, que ficava em busca de alguma coisa que ele não sabia bem o que era, foi ser testemunha de Jeová. Isso. Quando que isso aconteceu? Em que idade? E o que você fazia na prática como testemunha de Jeová? Na prática, eu convertia pessoas, né? Porque eu saía para vender as revistas, né? Como o pessoal agora parece que tem um stand, né? E fica paradinho no stand com as duas revistas. Na época que eu era testemunha de Jeová, eu tinha 12 anos, aparelho nos dentes, míope e tímido, desenvolvendo um pouco os meus primeiros cursos de falar em público foram dentro dessa igreja. Isso eu devo a eles. O que te levou? O que me levou? Nada. Eles bateram na porta aos domingos, como eles fazem sempre, em qualquer parte do mundo, né? Aí eu acordei e a minha mãe estava acordada, foi lá no portão e nos pediu que visitássemos o local das Testemunhas de Jeová. Nós fomos. Por um tempo aquilo fez sentido, depois deixou de fazer sentido e a gente foi embora. Mas fez muito sentido, né? Agora, só não fez sentido o fato de eu morrer de medo do fim do mundo, porque era uma seita apocalíptica, e é um pouco ainda, né? Eu acredito, eu estou um pouco... Então eu ficava com muito medo, né? Então eu já estava nos anos de chumbo. Então era mais uma coisa para eu ter medo. Você sabe muito bem o que foi crescer naquela época, né? Era uma época muito... Olha, era uma época de tamanha
de tamanho medo, tamanha restrição de ir e vir, de informação, que eu sequer sabia que eu estava numa época de restrição. A coisa é esse ponto, porque eu não estava numa bolha cultural, eu não era filho de artistas, eu era da classe média. Então, eu nem sabia que eu estava restrito, as informações estavam restritas para mim, né? Então, tudo que era acolhedor, a gente acolhia bem em casa e depois ia. Então, acho que a Testemunha de Jeová, simplesmente, as pessoas eram amorosas, né? Eu não sabia que o conteúdo era um pouco assustador. Mas, enfim, também, não estou julgando nem nada, só estou passando a minha opinião, tá bom? Certo. Agora, antes de você se envolver com o teatro, você deve ter tido aí outras ocupações, né? Que empregos você teve? Ah, sim. Eu trabalhei na Varig, né? Aviação Aérea Rio Grandense. Tem algumas pessoas aí que alguns vão procurar no Google, mas era uma companhia da época da Panam. Estou brincando. Era a maior companhia aérea do Brasil. Era a maior companhia aérea do Brasil. Eu trabalhei como agente de reservas e também como eu já estava. Como já falei que eu sou vagabundo, eu vou insistir nisso, nessa hora que a gente vai conversar. Eu era bem vagabundo. Meu pai falou assim, escuta, vagabundo. Ele não falava assim, era uma pessoa muito carinhosa. Mas ele falou, escuta, será que você não podia arrumar um emprego, não? Porque eu ia muito mal na escola, eu repetia todos os anos, várias vezes, fazia bagunça, fui expulso, fui suspenso de vários. Isso não é um exemplo, isso é péssimo. E aí ele falou, por que você não vai trabalhar? Eu falei, quer saber, eu vou no aeroporto, que é perto de casa. Eu fui agente de reserva depois. Primeiro eu operava uma coisa chamada teletipo, que nem existe mais. Era um aparelho onde você passava mensagens por uma fita, depois você introduzia a fita e aquela mensagem ia lá para o lugar onde a pessoa recebia através de uma fita. É um negócio assim, jurássico, né? Aí depois eu fui ser agente de reserva porque ganhava um pouco mais. Aí o que eu fiz para ser promovido, né? Falei que o vagabundo tem que ser truqueiro. Eu decorei um monte de coisa em inglês, de perguntas que o RH podia me fazer, e fiquei lá mais um ano, e aí eu conhecia muito o pessoal da ECA. Então é nisso que eu queria chegar. Como é que um rapaz religioso, trabalhando com agente de reservas da Varig, de repente vai se envolver com essa agente de teatro? Porque lá, essa época eu já tinha abandonado, há uns 4 anos, a religião. Eu estava aí pelo mundo, né? Como o diabo gosta. E eu conheci pessoas, porque no aeroporto, até hoje, né? Muitas pessoas trabalham meio período para sustentar os estudos. E tinha muita gente da Escola de Comunicação e Arte. E aí, como eu estava numa fase ainda, assim, procurando descobrir o mundo, com 20 anos, imagina, hoje uma pessoa é avô com 20 anos. Eu fiquei muito atento àquelas pessoas, àquelas conversas que eles estavam fazendo, né? Aí fiquei amigo deles e acabei pegando aquela energia. Eles falaram assim, você é tão expansivo. Falou, por que você não vem fazer teatro com a gente? Aí comecei a fazer teatro com eles como convidado, sabe? Como ator convidado. E acabei fazendo, devia ser péssimo, mas eu tinha boa vontade, né? Aí eu comecei, eu fiz Rinoceronte do Ionesco lá na ECA, em 78, alguma coisa assim. Eu acho que era um dos papéis principais, eu não lembro mais da peça. Com a turma de alunos. Com a turma de alunos, eles iam... não sei por que eles me convidaram, se faltou alguém, enfim, que nem hoje. Simpatia. Provavelmente estou aqui porque alguém não pôde vir. É mais ou menos como hoje. Ai, não. Olha, Tílio, o que ele está fazendo com a gente. Quem que não pôde vir? E aí foi isso que aconteceu. Aí acabei lá assim, meio de paraquedas, sabe? Legal. Foi assim. E quando foi que você descobriu que sua veia cômica podia se transformar em um meio de vida? Hoje de manhã. Não, eu descobri fazendo um comercial. Nem sabia que eu podia desenvolver alguma coisa engraçada. Era 1981, alguma coisa assim. Eu já estava no CPT do Antunes Filho. Simplesmente eu tentando acertar as marcas, não sei o que, eles morriam de rir. Mas foi um humor absolutamente involuntário, juro por Deus.
Aí eu vi que eu gostava que eles riam daquilo, que a graça do palhaço está em ele ser uma pessoa não ajustada, né? É engraçado, você passa a vida inteira tentando se ajustar, depois você vê que é não ajustando que você vai ganhar a sua vida. É curioso, né? Fica a lição, fica a dica. Você mencionou aí o CPT, o Centro de Pesquisa Teatral. Você entrou no CPT e foi viajar para vários países com o eterno retorno do Nelson Rodrigues? Sim, perfeito. Como é que você foi parar no CPT? Sim, eu não tinha visto a peça, mas eu tinha ouvido falar no Antunes Filho e numa montagem que ele tinha feito um ano antes, que chamava Macunaíma, que é uma montagem hoje histórica, onde começou não sei se já esteve aqui, o Cacá Carvalho, né, que é um ator magnífico, né, que trabalha aqui, trabalha na Itália, né? Que fazia o próprio Macunaíma. Que fazia o próprio Macunaíma. Então, eu tinha ouvido falar nessa montagem. E quando encerrou essa montagem, eles viajando pela Europa e tudo, porque ele pegou uma turma, foi a primeira turma que ele tinha de pessoas que ele formava como ator. Quando ele voltou da Europa com essa turma, ele abriu uma segunda turma. E eu soube disso e me inscrevi. E não precisava de experiência prévia. Eu, como tinha tido aquelas experiências na ECA, estava tendo... isso foi antes do comercial do Superiste. Como eu tinha tido aquela experiência boa, tinha tido algumas experiências também no colégio, em pecinhas infantis, etc., eu achava que aquilo ali podia ser... podia ser a coisa menos chata que eu podia fazer na vida, essa que é a verdade. Então, eu fiquei muito animado com essa possibilidade de ter uma vida que parecia divertida do ponto de vista de quando eu estava no palco. Sabe quando você vai ao teatro e você imagina como que é estar ali, não do ponto de vista exibicionista, mas do ponto de vista da epifania? Era isso. Tanto que quando alguém fala, mas aí como é que eu faço para ser famoso? Mas eu não sei responder, porque eu nunca quis isso. Não que eu não acho bom, acho maravilhoso. Mas eu nunca quis isso. Eu queria ter uma epifania, uma experiência que eu não tinha tido ainda na vida. Entendeu? Então foi minha última tentativa de ter uma vida. E foi no CPT que você começou a ter essa sensação de epifania? Foi, né? Foi, porque o Antunes, como uma pessoa muito sensível, ia abrindo e procurando e cutucando e vendo... a gente ia vendo o artista que residia em nós ou não residia e que trabalho que ia dar isso para desenvolver isso como técnica, né? A dificuldade que eu tenho até hoje, nós todos temos, né? Essa profissão, ela parece glamurosa mas é muito difícil. Bom, a gente tem alguns depoimentos para te mostrar. Então vamos ver o primeiro? Vamos! Ai, meu Deus! Oi, Ari, tudo bem? Tudo em paz? Sabe o que eu adoraria? Que você falasse sobre um trabalho de que a gente fez parte, o espetáculo Artaud, o espírito do teatro. Eu gostaria que você falasse o que é que ficou dele, coisas assim, porque para mim aquele espetáculo foi um trabalho bem especial, bem marcante para mim. Gostaria de saber como é que ele foi para você. Foi naquela ocasião que eu te conheci e comecei a te admirar como grande ator que você é. Nossa, obrigado, Gabriela. Também te admiro muito. O Artaud foi um espetáculo importante. O Zé Rubens Siqueira e o Chiquinho Medeiros, que nos deixou há pouco, eram uma dupla muito criativa nos anos 80. E eles criaram um espetáculo retratando a vida do Artaud. E eu estava recém-saído do Antunes e já tinha tido uma certa projeção profissional, né? O Artaud era uma peça muito legal. Eles queriam, a gente desenvolveu a dramaturgia à medida que a gente foi ensaiando. E nós dividimos o Artaud, era eu, José Peristânio, Haroldo Bota, o Elias Andreato, nós quatro fazíamos o Artaud em diferentes fases da vida. Como vocês viram com a minha figura ali nua, eu fazia ele numa das fases mais difíceis dele, quando ele estava internado, né? O Elias fazia num plano bonito, assim, acima, sentado numa cama, num plano mais onírico,
que parecia estar nos últimos dias e quase já no outro mundo, né? E o Haroldo Bota e o Oristânio faziam ele no mundão, quando ele estava tentando ter essa vida aí, essa vida civil, que é impossível, né? Para a gente. Não é impossível, ela é difícil. Né? E foi muito legal porque eu comecei a aprofundar, né? Eu continuei aprofundando o trabalho que eu já tinha começado lá no CPT, né? Eu tive muita sorte, né? Como a gente vai ver hoje, como vocês já viram aqui, a profissão da gente, de vocês, né? A de todos, mas a profissão do ator é muito a arte do encontro. Né? Você encontra, bate o santo, vocês ensaiam, fazem uma peça, vocês se amam, às vezes se odeiam, mas não é fácil porque são relações quase familiares depois de um tempo junto, né? Mas é a arte do encontro. Eu tive muita sorte de encontrar as pessoas que eu encontrei, né? Eu espero ver alguns aí, né? Alguns já se foram, mas eu tive muita sorte. Eu tenho plena certeza que eu tive muita sorte por causa desses encontros. Ari, em 84, você fez Escola de Mulheres, dirigida Sim. pelo Roberto Lage. Sim. E tal. Aí você tinha feito o Eterno Retorno, o Arthur. Quer dizer, dentro de você tem lá um dramático que aparece menos do que o cômico, né? Tem. Eu tenho um amigo meu, que é um diretor que vocês conhecem muito bem, chamado Luiz Vilaça. Ele fala que eu sou o melhor ator argentino-brasileiro. Porque aqui a gente ainda, na mídia, onde a gente é mais conhecido, a tipologia é muito rígida. Então, a pessoa, se não tiver um certo determinado tipo físico, ela é conhecida, ela vai ser conhecida, se ele não for parecido com um galã, ele vai ser conhecido como alguma outra coisa. Como se fosse uma eterna comédia dell'arte. A mídia. São tipos, não são pessoas, né? O vilão é sempre o vilão. O vilão é sempre o vilão porque tem uma determinada cara. Eu estou falando até de cara, né? Mas eu sempre tive disponível a fazer qualquer coisa. Eu fico muito feliz que eu seja conhecido de qualquer maneira, como ator cômico pelo grande público e por certas pessoas, por certo público aqui no teatro, já me viram fazer Shakespeare, Arthur, um monte de coisa. Eu fico contente também porque eu gosto, de novo, eu sou um vagabundo, sou um andarilho, eu gosto de variedade, eu não posso me entediar, senão eu largo tudo. Então, eu vim para me divertir nessa profissão, de falar assim, você só vai fazer papéis cômicos. Eu acho chato, eu quero fazer Chekhov, não é porque eu quero fazer Chekhov porque eu acho melhor Chekhov, não, porque eu acho chato fazer um gênero só, e eu acho chato já fazer gênero, né? O bom é fazer coisas híbridas, mas a peça é de gênero, vamos lá, o programa é de gênero, vamos lá, eu faço. Mas eu acho chato, os filmes que eu gosto são os filmes onde o gênero é híbrido. Você quase não distingue o que é o quê, sabe? São os filmes que eu mais gosto, né? Mas tudo bem, a gente está traçando aí terror, o que for, né? Bom, e aí, a partir daí, você já estava mais enturmado, a carreira começava a deslanchar e Sim. tinha os comerciais, as propagandas de TV, né? Sim. Que te garantiu aí o feijão com arroz. Sim, não, garantiu muito. Assim, durante muito tempo, eu vivi muito bem. Como agora no outono, inverno da vida, inverno, né? 65 já é inverno. Agora eu estou me garantindo um pouco com as pessoas lembram muito de mim em séries, em cinema, né? Porque era uma época de boom de comerciais de pessoas mais ou menos conhecidas, mais ou menos desconhecidas. Hoje em dia parece que a pessoa ou é completamente desconhecida ou é um ator da Globo, senão eles não pegam para fazer. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo? Vamos? Vamos. Então, a gente volta já com Ari França. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com a Ari França. Ari, você tem algum ritual? Você tem alguma coisa que você faça costumeiramente antes de entrar em cena? Exercícios, aquecimento, não sei o quê? Depende da peça. É curioso, é um pouco invertido, assim. Se a peça é muito séria, se é uma coisa meio expressionista, se é um negócio... Eu geralmente fico mais leve, brincando.
Se a peça é muito engraçada, se é muita coisa assim, eu dou um tempo na energia, senão eu disperso ela toda na coxia, sabe? Depende muito do grupo que eu tô, de como é que eu tô, de que peça que é. Mas, no geral, não tenho, não. Você falou de teatro, você está falando de quê mais? Teatro, né? Do teatro, né? Principalmente do teatro. Não, então, funciona assim, depende bastante, né? Teve uma época que você ficava pelado na coxia. Ah, é verdade. Que pesquisa boa que você fez. Porque eram peças cômicas, então eu gostava de exibir certas partes pudendas para que as pessoas lá no meio do palco perdessem a concentração. Adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Por isso que as pessoas me conhecem muito bem. Em detalhes. Sim, eu sempre fiz isso. Faço ainda. Hoje a visão é um pouco mais aterradora. Ainda bem que isso não aconteceu hoje aqui. Não, hoje ainda não. Temos tempo ainda, né? Temos tempo. Temos bastante tempo, né? Ai, Ari, a gente começou a falar sobre os comerciais, né? Que, enfim, é uma atividade que nesse mundo capitalista ainda garante aí o mercado de muito ator, né? Sim. Garante aí o arroz com feijão, como a gente falou, de muito ator. Sim. A gente preparou um quadro sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada? Uau! A televisão, assim como o rádio e a imprensa escrita, sempre recorreram a anunciantes para existir. Mas a história da publicidade começa bem antes da televisão. Sua primeira aparição aconteceu em meados do século XVII, mais precisamente em 1650, em jornais diários de Londres. Mas foi no século passado, nas telas da TV, que a publicidade ganhou movimento, imagens realistas dos produtos e reações emocionais de atores e modelos, causando mais impacto nas suas mensagens. As novelas americanas ganharam o nome de soap operas justamente porque eram patrocinadas pela indústria de sabão e sabonetes. No Brasil, desde a inauguração da TV Tupi, emissora pioneira em nosso país, a propaganda esteve presente nas nossas telinhas. E hoje, ela ostenta requintes de cinema, movimentando bilhões em recursos. Mas também criam um forte mercado de trabalho para atores, modelos, criadores e técnicos da propaganda. Como é o caso de Ari França, que participou de dezenas de comerciais, alguns deles engraçadíssimos. E o tempo passa, né? Você viu que magrinho? Magrinho, né? Ô, Ari, rolava o cachê teste. Rola até hoje, né? Que dá uma livrada aí na cara dos A atores. gente chamava, né? mas é baixinho. Até hoje a gente chama de vale coxinha. Vale coxinha. O vale coxinha, porque alguns até nem dão, assim. Rola umas coisas esquisitas no mundo. Você não contou da missa, vocês não contaram da missa metade aí, porque às vezes, dependendo dos atores, não dão nada, não dão cachê nenhum, não dão Uber, não dão nem vale coxinha. O mundo é duro, esse mundo capitalista aí. Eu também, a moça falou aí que reproduz a publicidade reproduz a realidade. Reproduz nada. Reproduz um mundo pseudo-real, né? Por exemplo, essas ruas que a gente vê em comerciais, são todas no Uruguai, pelo amor de Deus. Parece que as pessoas andam pela rua brincando. A gente morre de medo o tempo inteiro aqui, né, no Brasil. Né? O Brasil real está muito longe da publicidade, mas muito longe. Agora, você fez dezenas de comerciais, né? Fiz fazer o quê? Precisava pagar minhas contas, e eu gostei muito, aprendi muito, porque o comercial, assim como a TV, te dá a prontidão, né? Você tem que chegar, vocês sabem muito bem disso, você tem que chegar e resolver. Agora vocês mesmos, né? Vocês têm que pensar agora numa solução agora para essa entrevista agora, né? Vocês não podem ficar na memória de nada, vocês estão me olhando agora, e pensando agora, no que fazer agora, no seu organismo agora. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica muito nos ensaios e na cabeça da gente no teatro, e essa prontidão eu devo muito ao comercial e à TV. Muito. Mas tem uma diferença, né? Porque a prontidão do teatro ela é maior do que da publicidade. Não, eu digo a prontidão
Eu acho que a energia é diferente, não a prontidão. Tá. Acho que a prontidão é a mesma, a energia é diferente. É porque você está contando uma história no teatro, né? Porque o teatro, ele não é visual e a publicidade é essencialmente visual. Eu tenho para mim que o teatro, ele é uma arte de escuta mais. É uma pessoa que está contando, porque você pode ver que tanto faz a pessoa estar sentada num trono como numa cadeira comum, como essa aqui, que você vai acreditar que eu estou sentada num trono. Então, não é uma arte visual, né? Então, o tipo de prontidão é muito diferente. Eu tenho que capturar e ser sedutor com você, né? Mas, e na publicidade eu tenho que ser convincente e tenho que fazer dentro de um tempo específico. Então, me dá um certo tipo de disciplina que no teatro, às vezes, eu não tenho. Tá. Mas eu posso resolver cenas nos ensaios baseado nessa prontidão. Por exemplo, falta uma semana para o ensaio. Então, o que eu faço com a minha cabeça? Eu disciplino e levo ela a uma síntese que eu aprendi na TV, onde eu preciso ser um pouco mais objetivo. Eu tenho essa dificuldade em ser objetivo, como geminiano, eu sempre no mundo da lua, então foi bom porque eu aterro, eu aprendo muito até hoje, né? Faço sitcoms, né? Faço o Dono do Lar, que é incrível. Eu aprendo muito com meus colegas lá, porque tudo na hora a gente faz mais ou menos 2 peças ao vivo por semana com plateia. É muito engraçado, porque ao mesmo tempo tem a prontidão também da plateia ali, então acaba sendo um pouco teatro também, né? Mas o que eu aprendo, e o que eu gosto muito na minha profissão é que uma hora eu estou num lugar, uma hora eu estou no outro, sabe? A instabilidade que todo mundo fala, nossa, mas você nunca está num lugar, você ora está empregado, ora está desempregado, mas eu também não me sujeito por causa disso a relações abusivas. E se eu estou me sujeitando naquele momento, ela vai durar alguns dias ou semanas. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? No final, todos nós pastamos. Agora, em 87, você entra para o conceituado grupo Ornitorrinco. Que maravilha. Você foi fazer Teledeum, a primeira peça que você fez com eles foi o Teledeum. Sim. Olha só quem mandou um depoimento para você. Meu Deus, que medo. Olha, para mim, o Ari França é um dos maiores comediantes, um dos maiores atores cômicos. Não é o maior ator cômico da minha geração. Um gênio nível Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel, esses gênios da comédia. Eu o dirigi em 3 espetáculos, o Teledeum, Doente Imaginário e Sonho de uma Noite de Verão. E eu ficava maravilhado, porque você propunha uma coisa para ele, ele multiplicava por 10, por 100, por 1 milhão. Quando nós fizemos Doente Imaginário no Public Theater em Nova York, ele foi citado nominalmente no New York Times como um ator cômico extraordinário. Eu acho que se o Ari não tivesse nascido no Brasil, tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Europa, ele teria a estatura de um desses gênios que eu citei, porque trata-se, meus amigos, de um gênio da comédia. Guardem esse nome, Aristides Carvalhais França. Ele não conta, mas o nome dele é esse. Grandes recuerdos dessa época aí, viu? O Cacá nossa, ele nunca me falou nada disso. Sempre me tratou muito mal. Eu estou brincando. A gente sempre foi... nossa, eu nem sei... A minha autoestima é tão esquisita, mais para baixo, que ouvindo isso eu só nivelo, eu fico num nível normal. Não se preocupem, meus amigos e meus
e meu amor, não se preocupem, mas, poxa, uma pessoa com a sabedoria dele, com o talento dele, né? Eu aprendi demais com o ornitorrinco, aprendi demais, porque o Kaká tem um senso, eu posso falar dessa palavra, até reelaborando mais, ele tem um oportunismo, ele tem uma coisa de captar o aqui e o agora em vários sentidos que eu não tinha antes, de ver se eu estou em cena, se eu posso tirar alguma coisa da plateia mesmo, no meio de uma peça sem perdê-la, sabe? É incrível. Mesmo que eu não possa fazer isso hoje, eu tenho meu raio de atenção muito ligado graças a ele, porque a gente estava sempre ligado no que estava acontecendo. Agora, o gênio é ele, né? Ele produziu coisas incríveis. Se eu não tivesse nas mãos dele, eu não teria feito nada disso, porque ele soltava. Ele sempre foi muito bom de casting. Ele soltava a gente e potencializava coisas que ele via, né? Então, se eu cheguei a 1 milhão, foi graças a ele. Graças a gente, seus diretores, não é nada, né? Embora tenha uns aí que são bem difíceis. Agora, nessa cena aí que a gente mostrou, o Teledemo, Sim. né? Era uma cena longa. Era uma Alguns cena... minutos que você fica brincando com a bola ali. Isso é da direção ou isso é seu? Não, então, assim, isso é um encontro ecumênico televisionado. A peça é sobre isso. Acho que você viu, né? Sim. Eu sei que você viu, que você vê tudo. Nesse encontro ecumênico tinha era uma gravação como essa aqui, aí tinha um intervalo. No intervalo, tinha uma bola, assim, exposta no cenário. Você lembra disso? Essa bola tinha sido colocada lá para ilustrar a fala de se não me engano, um padre católico. E eu olhando ali, me dá uma coisa, eu quero bater uma bolinha. E isso daí eu fiz realmente num intervalo nosso de ensaio. Eu não sabia que o Kaká estava vendo, ele falou assim, acho que eu fiz várias vezes, ele falou, cara, vamos botar isso no intervalo, porque no intervalo não tinha nada, acho que as pessoas passavam de um lado para o outro. Então você bate a bolinha e a cena não está inteira, mas é muito engraçado, porque uma hora eu vou correndo com a bola e bato a cabeça na parede e caio no chão, porque eu sempre me inspirei nos desenhos da Warner, sabe? O Papaléguas, Pernalonga e Patolino são disparado minhas principais influências intelectuais. Agora, além do Patolino, do Papaléguas, a gente viu aí o Stan Laurel, o Harold Lloyd, Buster Keaton. São os ídolos do meu pai, né? Em quem meu que pai você falava... se liga? Né? Nessa área da comédia, em quem que você se liga? O Harold Lloyd, eu vi pouca coisa, porque ele tem um cinema no centro aqui de São Paulo, chamado Cine Marrocos, que nos fins de semana, isso acho que nem o Atílio pegou, tinha uns festivais de grandes cômicos da Era Dourada. Um deles era o Harold Lloyd, e eu ia com meu pai, porque meu pai era de 1911, meu pai, quando cresceu, esse pessoal estava no auge, na década de 20. Então, tinham sido os heróis e os cômicos que ele admirava. E meu pai, por falar, e o Harold Lloyd era um cara que sempre fazia peripécias físicas. Então, eu estou vendo que meu pai foi meu primeiro professor, estou vendo hoje aqui, graças às citações, né? É porque a gente vai vivendo, né? A gente não elabora muito, quer dizer, eu não elaboro muito a minha formação, porque a minha formação eu sou autodidata, né? E o Buster Keaton, meu pai imitava muito o Buster Keaton. Ah, é? Ele fazia as coisas e ficava sério. Eu morria de rir. Aquele riso que ele não dava, eu dava. Porque ele fazia um monte de coisa, né? Tinha esse clown sério, né? E eu adorava. Eu vejo pelo menos trechos no YouTube sempre desses caras que... Puxa, eles trouxeram a comédia para... Nossa, imagina, foi a primeira vez que no cinema você via a mesma coisa de Nova York até a Mongólia, né? Então imagina,
Acho que o mundo inteiro mudou a partir desses caras, desses pioneiros. Está faltando Chaplin aí, né? Sim. E depois, tardiamente, o Groucho Marx, quando eu vi que você podia também brincar muito com a palavra, né? Que é uma coisa que eu faço muito, que eu gosto muito, é de manipular a palavra, né? De reverter o discurso, que o vagabundo aqui gosta muito de reverter o discurso. É um pessoal que tratava a comédia como grande arte. Tratava como grande arte, é verdade, é verdade, é verdade. Porque os filmes eram muito elaborados. Você viu os filmes do Keaton, são filmes dificílimos de fazer, né? Então, não, sabe, não era assim, escrevia em 2 semanas, filmava em 3 e distribuía em mais 2 e depois esquecia, não. Era uma coisa árdua, né? Eles levavam o negócio mais a sério, graças a Deus. Agora, bateu uma curiosidade, porque você falou que tua família não era do meio artístico. Não. Ninguém sabia tocar nem campainha. E você está dizendo agora que percebeu nesse momento que teu pai foi teu primeiro professor que imitava. Estou percebendo hoje, para falar a verdade, agora. O que teu pai fazia? Meu pai era funcionário público, era uma pessoa engraçada. E ele era engraçado até demais. Eu tinha um pouco... Eu posso falar porque, depois de ler a biografia do Heitor Coni, quem não leu, do Carlos Heitor Coni, Quase Memória... Ele tinha um pouco de vergonha do pai dele, eu tinha um pouco de vergonha do meu pai era engraçado demais, né? E os homens, todos os homens da minha época, os pais dos meus amigos eram todos senhores muito, muito sérios, né? E meu pai vivia rindo, ele tinha um riso muito solto, embora tivesse seus momentos de ira também, era uma pessoa sanguínea. Mas ele era um pouco fora da curva. Eu acho que eu herdei isso também, né? A minha mãe também completamente lueca, né? Lueca, mas uma coisa mais deprê, mais para baixo, assim. Então, eu tive sorte, eu cresci num lugar bem, bem clownesco, assim, né? Né? Minha mãe, um mau humor absurdo, né? Que hoje eu atribuo um pouco a uma certa depressãozinha, sabe? Porque naquela época não se falava das coisas. Hoje, sabe, a época dela... Tadinha, ela casou na década de 50, o mundo foi mudar na década de 60. Elas ficaram tudo, eu não sei qual de vocês, quem de vocês tem mães ou tias, elas ficaram tudo doida, né? E eu cresci nesse ambiente, com meu pai assim, meio patetão, no meio dos anos de chumbo e vendendo Bíblia de esquina em esquina. Até que tá bom, né? Tá bom. Eu devia estar fechado numa sala acolchoada. Isso é o suficiente para compor uma biografia. É o suficiente para compor uma biografia e uma pessoa bem doida. Graças à fluoxetina, eu estou aqui. Vamos fazer mais uma pausa e a gente volta e fala de novela, cinema e veganismo? Pode ser? Uau! A gente volta já com Ari França. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com Ari França. Ari, você na televisão começou fazendo pequenas participações, tal, mas acabou estourando como Impagável Epaminondas. Sim. Naquela novela. Qual que era a novela? Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta, né? De repente você ficou conhecido no Brasil inteiro. Foi. Como é que isso bateu em você? Que influência teve na tua vida? Bom, a primeira influência óbvia foi na estabilidade financeira. Eu comecei a trabalhar mais. Então, eu comecei a fazer mais novelas, eu comecei a fazer mais filmes e, recentemente, mais séries. Agora, essa fama que a novela te deu, você não podia mais ficar em ponto de ônibus, por exemplo. Como é que era? Ah, mas isso é gostoso, eu nunca tinha vivido isso. Era uma novidade, né? Eu gostei. Como marinheiro de primeira viagem, eu adorei isso, assim, né? Ser uma, vamos supor, ainda que ocasional, celebridade, né? Porque é muito engraçado, às vezes. Eu costumo contar essa história, que eu estou fazendo uma novela, você emerge para a celebridade, né? Principalmente eu que faço, aí não faço, aí volto para uma bolha teatral, depois vou para uma bolha cinematográfica, depois vou para uma bolha publicitária. São bolhas, né? Agora, uma novela ainda é um fenômeno, né? Ainda é um fenômeno nacional, né? É uma delícia. Agora, depois que você emerge, você submerge. Aí as pessoas ficam assim... Você fez novela. Qual que era mesmo? Aí depois vai baixando, Atílio, vai baixando. Eles falam assim... Já te vi em algum lugar. Eu já te vi em algum lugar, você é atora. Aí você fala, nossa senhora. E aí tem... as pessoas, você estudou comigo? Adoro.
Mas tem um pior ainda. Fala, você frequenta o posto da Raposo? Fala, como o posto da Raposo? Eu sempre te vejo tomando uma cervejinha lá. Não sou eu. Não sou eu. Você está me confundindo com outra pessoa. Para quem não tem uma carreira muito assim, presente na mídia, né? Hoje eu estou um pouco mais. Porque também é cumulativa as coisas, né? Mais um depoimento para você, um Eita, diretor de né? vários espetáculos em que você atuou. Ai, meu Deus. Tá Falar certo. do Ari França é um prazer sempre, porque é um ator muito inteligente em cena, é um ator que traz a plateia na mão, é um ator que conduz um espetáculo de maneira muito brilhante. Eu trabalhei com ele em 4 peças. A primeira foi a minha última como ator, O Que o Mordomo Viu, do Joe Orton. Eu até brinco que eu fiquei traumatizado e virei diretor depois disso. Depois eu o dirigi no Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, no Estrangeiro, uma comédia americana, e na Besta, uma comédia francesa. E o Ari, ele é um ator muito forte em cena. Quem está do lado dele tem que estar ligado todo o tempo, porque senão fica para trás. Porque ele tem uma inteligência cênica muito grande. Ele conduz a plateia. Então, é muito bom estar do lado dele, mas se você não estiver atento, você corre o risco de ficar para trás. Grande Ari, super abraço para você e sucesso aí no filme. Abração. Reineck. Legal. O filme que ele está se referindo é 45 do Segundo Tempo, né? Que é um filme, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre ele, mas é um filme que... Vai? Então, só para citar, porque é um filme que deu realmente muito prazer, muito trabalho, como sempre, me deu muito prazer. Mas é muito bom ver o Alexandre, né? Amigo nosso, né? Amigo de muito tempo. É um realizador muito conhecido aqui em São Paulo, né? Principalmente aqui em São Paulo, e ele é uma pessoa muito generosa, um cara muito legal, eu trabalhei muito com ele, é muito fácil de trabalhar, e é o tipo do diretor que a gente ama, porque é muito objetivo, não confunde as coisas, sabe, o tratamento, o que é preciso fazer com algum tipo de idiosincrasia pessoal, sabe, nada, objetivo, ele já traz, às vezes já traz, até objetivo demais, já traz as marcas todas no primeiro dia, sabe, mas em compensação solta a gente, sabe, então ele tem um equilíbrio como diretor, fora que é uma pessoa doce, bacana. Ele já dirigiu Gente à Beça, né? A Beatriz Segal, já. Então ele tem muita experiência. Então está no coração dele. Para mim é uma coisa muito bacana, uma honra muito grande. Ele está no meu coração também. Você era vegetariano. Sim. E aí resolveu partir para o veganismo, que é um pouco mais radical, vamos dizer. Sim. A gente preparou aí um quadro para falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que não conhece. Vamos ver. Que legal. O vegetarianismo tem suas origens na antiguidade. O filósofo e matemático grego Pitágoras, por exemplo, era vegetariano e essa forma de alimentação era conhecida como dieta pitagórica. Entre vegetarianos, existem aqueles que consomem leite, queijos e ovos, entre outros produtos de origem animal. Já o veganismo, embora também fosse praticado há muito tempo, ganhou forças a partir de 1944, quando o inglês Donald Watson e mais 5 amigos resolveram criar um movimento que conscientizasse a todos da necessidade de excluir o consumo de qualquer tipo de produto que utilize animais na sua produção, como itens de couro, ossos, pelos ou medicamentos que os usem como cobaia. Criaram, então, a Vegan Society. Ari França é um caloroso adepto dessa corrente, que tem como nobre objetivo erradicar o sofrimento animal no planeta e conta com a solidariedade crescente de milhões de pessoas que pensam como ele. Isso é uma escolha entre tantas, né? Mas isso é muito importante na minha vida hoje, sabe? Eu não compro nada que seja de couro,
eu não me recuso a voltar para trás, ser vegetariano. Alguém brincou comigo, se for para uma ilha, como náufrago, eu mato uma galinha dentadas. Claro, óbvio, é apenas porque eu tenho essa escolha. E como eu acho que os animais, não acho que você devia fazer isso. Eu acho que com os animais a gente pode ter uma relação equalitária, a gente pode ter um olho no olho, é um ser, né, senciente, que tem... A gente sabe que os mamíferos têm medo, têm ansiedade, têm alegria, né? Para que eu vou comer? Eu sei que é um hábito caro nesse momento, nesse país. Então, eu vou falar assim, não faça isso, não faça aquilo. Eu vou falar, então, me dá dinheiro aí. Faz o que for possível, né? Come menos. Agora, ou então não faz nada, porque acho que essa não é uma decisão racional. Acho que é o coração, o organismo é que vai pedir isso. Se for uma coisa para muita discussão, para muita argumentação, deixa esse assunto para lá. Porque eu nunca argumentei, nem cheguei a uma conclusão racional. Uma hora eu olhei e falei, não dá. Eu acho que você pode muito bem esperar esse momento, né? Foi de tanto ver, de tanto falar, que uma hora eu cheguei em frente a um prato e falei, acabou, deu. Agora, o veganismo condena também a utilização de animais para o trabalho, para competições esportivas, né? Existe essa... Então, assim, porque o veganismo, como as relações são igualitárias, as relações são humanas, a gente tem compaixão, acho que o cuidado deve ser de que esses bichos sejam bem tratados. E isso às vezes não acontece, e tanto que já está aparecendo no final dos filmes, nenhum animal foi maltratado durante a feitura desse filme, né? Vamos falar do Durval Discos, Vamos. Que já é um clássico do cinema brasileiro. Parece que é, né? Que bom. 2 perguntas. Como é que você ganhou esse personagem? Que cabelo era aquele, hein? Então, que cabelo era aquele? Então, respondendo de trás para frente, aquilo era uma peruca. A Ana testou, porque ela via ele como um roqueiro velho, um roqueiro velho com cabelo. Então, ela testou várias perucas, aquela foi a última. Nenhuma ficou boa e aquela ficou perfeita. Perfeita. Embora tenha perturbado ela até o final. A gente conversava na época, não tinha WhatsApp, porque foi em 2000, 2001 que a gente filmou, lançou em 2003, e a gente conversava por e-mail. Ela falava assim, esse cabelo, não sei não. Mas ficou absolutamente perfeito, isso ficou evidente na hora que eu coloquei. A Ana, ela é uma pessoa muito pragmática, é uma mulher trabalhando num ambiente masculino. Então eu levei o maior susto quando fui no teste, encontrei com ela, porque era assim... me deram 2, 3 folhas e do roteiro falaram, dá uma lida aqui, é mais ou menos isso, né? E aí cheguei lá, ela estava sentada assim. Aí eu falei, bom dia. Ela falou, bom dia, né? Aí eu falei, cara, não vai rolar, né? Ela falou, você está com a cena aí? Tá. Aí eu comecei, falei, é a cena do Oscar? Não é essa cena. Alguém pode trazer essa cena? Talvez eu esteja exagerando, não foi assim. É como eu vi, viu, Ana? É como eu me lembro. Não é essa cena. Eu já suavizei um pouco. Não é essa cena, é tal coisa. Ela, tchá. Aí é uma que eu tinha lido, mas não tinha trazido, porque teve um telefone sem fio. Aí eu já tinha dado eu não estava num dia bom, então eu tinha dado eu dei uma azedadinha, pequena. Aí eu comecei a ler a cena, falei... Tipo com um certo mau humorzinho. Ela olhou assim e falou, eu gosto. Mas eu estava com o bode dela, mas as cenas eram de um cara bodeado, né? Que ele era um cara bodeado com a vida, porque o tempo dele tinha passado, né? E deu uma coincidência ali com as cenas, e ela gostou um pouco daquele meu tônus meio irritadiço, né? Foi de uma maneira, assim, meio desesperada já para ela, que eu peguei o papel, e de uma maneira inesperada para mim. Agora, você tem parcerias constantes, principalmente no teatro. Sim.
Por exemplo, o Alexandre Reineck foi uma Sim, delas, sim. uma delas, o Cacá Rossetti, Sim. a Denise Fraga. Sim. E a dessa pessoa também que mandou uma mensagem para você. Vamos ver essa pessoa. Vamos ver. Maestro, me pedindo essa difícil e fácil, ao mesmo tempo, encomenda de falar de você um pouquinho e do nosso encontro artístico e pessoal. Pessoal, a gente sabe que você é o cara que eu mais gosto de tomar café no mundo. Artístico é um aprendizado a cada dia, né, Ari? Nosso último filme agora, o 45, que a gente acabou de estrear, eu olho para o que você faz e eu fico absolutamente embasbacado com como é brilhante a sua atuação, como é brilhante tudo que você faz, essa sua não regra, né? O rompedor de regras, o rompedor de marcas, e que sempre surpreende e que faz com que o trabalho de qualquer diretor cresça, qualquer diretor de olhos abertos para você vai ter um trabalho melhor, vai crescer, vai aprender, vai dividir, porque você é um ator também que, como todo grande ator, adora dividir, adora questionar, adora sofrer junto, de braços dados. Então, cara, eu tive a chance de te encontrar num curta-metragem fazendo uma assistência de direção há 20 e tantos anos atrás, e desde então a gente não parou de trabalhar juntos, e eu acho que é um grande privilégio. Tá bom, Ari? Um beijo, só me deram 1 minuto e meio, eu ficaria falando horas aqui. Que coisa, às vezes esse coração duro aqui se comove, agora foi 1 hora, né? Que incrível, né? Receber o amor de uma pessoa assim, que eu amo tanto, né? Aprendi a amar. O Vilaça, ele é responsável por alguns trabalhos meus, né? A gente fez até a Descida do Monte Morgan, não sei se você conseguiu ver, um filme, uma peça do... Ele me escolhe para coisas assim, que nem vocês, assim, né? Vocês me escolhem para coisas que eu não me escolheria, sabe? Eu não me escolheria. É uma confiança que ele tem em mim que eu não tenho em mim. Então, é por isso que eu falo que os encontros me favoreceram muito, porque eu sou uma pessoa quebrada, né? Fazer o quê? Eu me quebrei em algum momento lá da minha infância, sei lá, Freud explica, a fluoxetina deixa parcamente grudada, mas eu me quebrei. O Luiz Vilaça, né? Vocês, hoje, são pessoas que me ajudam muito com essa confiança. Um último depoimento para você, Ari. Quem será? Agora é paulada. Ari França, no Persona, nada melhor. Grande programa e que linda homenagem a você, que merece muito e muito mais ainda. Você é um grande ator, companheiro. Você tem um poder de síntese, de compreensão com suas personagens que é fascinante. Estou acostumado. Competência, carinho, atenção, disciplina, perseverança. Um ator que eu admiro profundamente e você sabe disso. Ari França, você é um dos nossos grandes atores. E mais, você tem uma comunicação tão espontânea e uma compreensão de personagens tão imediata que é fascinante. Vou parar por aqui. Me deram pouco tempo para poder falar, Ari. Mas o importante é você saber do meu carinho, da minha amizade e da minha admiração por você. Um enorme respeito. Um grande beijo, companheiro. Tá faltando sexo. É porque ele é da minha idade, né, 60, mas é virgem, né? Então aí ele fala assim, eu quero fazer sexo, não sei o quê. E ele acaba viajando e fazendo spoiler. E agora, puxa vida, né? O Tony Ramos, né? Olha que coisa, né? Acho que o Tony Ramos não é uma pessoa comum, né? Poucas pessoas têm esse privilégio que eu tive, quer dizer, a maioria das pessoas que estão nos vendo, mas algumas pessoas têm esse privilégio de conviver com uma pessoa como o Tony Ramos. O Tony Ramos, você conhece ele pessoalmente, vocês conhecem ele pessoalmente. É uma pessoa muito generosa, então isso que ele parece, ele é. E ele é muito mais. Ele é uma pessoa que conversa com todo mundo, ele gasta seu tempo ouvindo as pessoas. Eu não conheço uma pessoa mais empática que o Tony Ramos. Eu não conheço. Ari, o programa está acabando. Tem alguma coisa que a gente não perguntou para você, mas que você gostaria de falar? Eu quero agradecer muito a vocês por esse espelho, né? Porque o que a gente viu foi um espelho, né?
Eu acho que tudo é uma troca, né? Vocês estão me vendo, estão se vendo, eu tenho certeza, assim como eles também. Você que está começando, por favor, não desista nessa carreira de teatro, nesse programa tão voltado à arte da representação, né? Não desista, vá em frente, né? As coisas são doloridas, mas o céu é bem maior do que o inferno, né? Aliás, a gente não seria nada sem o inferno, né? É a partir da dor que a gente vai conhecendo o prazer. Desculpa falar um lugar comum, mas é que eu quero você do meu lado, do mesmo jeito que eu tive essa alegria de estar do lado do Tony Ramos. Essas pessoas eu vi quando era moleque, olha como Deus gosta de mim, e agora eu contraceno com essas pessoas. Para com essa insegurança ali, né? Né? Deus gosta de você, né? Senão você não estaria ali, né? Porque não tem competência, não se estabelece. Então, não desista, fique com a gente, contracene comigo, termina seu curso, luta. Eu sei que é uma dureza comer mal, às vezes, transporte, tudo. Eu sei como é, eu imagino, eu passei isso tudo, né? Ouvi desaforo, mas continua, porque está te esperando grandes coisas lá. Você vai ter uma vida que você não... Olha, imagina que eu estaria aqui em algum momento, uma honra. Eu quero agradecer muito a vocês, muitíssimo obrigado. Eu estou bastante comovido e assim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente que te agradece. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, Ari. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora e até o próximo Persona. Até lá. Gostoso. Ele fez até ufa, né? Tipo, ufa, acabou o programa. Acabou o programa? Acabou. Ainda bem. Não, mas foi bom. É bom você trazer o CPF, não o CNPJ. Não o CNPJ. A minha namorada falou assim, vê uns programas para você pegar embocadura. Eu falei, mas eu não quero pegar embocadura. É exatamente o contrário. Eu quero que uma pessoa se veja. Né? Eu quero pegar embocadura nenhuma.